E a Anvisa tem esse papel, a compreensão da Anvisa tem que ser isso. A Anvisa ela não produz a vacina, ela apenas analisa os dados técnicos dos ensaios, observa sensibilidade, observa eficácia, observa especificidade, observa dados do ensaio clínico, e eles vão analisar isso, e por isso requer uma análise bastante aprofundada. A Anvisa ela tem esse papel, tá certo? Assim, ela tem esse papel de analisar esses dados para ver se pode ser registrado. E aí tem uma questão que a gente tem que diferenciar. O registro na Anvisa não significa incorporação no PNI. Tá certo? O exemplo que eu dei foi a da dengue. Ela foi registrada. Ela teve problema por quê? Porque a Anvisa registrava, tinha que definir o preço, tá certo? E depois o Ministério da Saúde poderia ou não incorporar. No caso da dengue, daquela, só tinha nas Filipinas, México, tinha outro país, que eu não me lembro qual, que incorporou. A maioria dos países que tinham problema de dengue não incorporaram aquela vacina. Então, a Anvisa, a gente tem que tomar esse cuidado. Sabe? A Anvisa aprovou não significa que está incorporado. Tá? São coisas diferentes. Ela vai analisar as questões de boas práticas de fabricação, de boas práticas de estudo, efetividade, eficácia, sensibilidade, isso aí que ela vai analisar com os dados estatísticos que forem colocados para ela. Isso por um lado, Ageno. O outro lado da Anvisa, aí, quer dizer, vamos colocar para as vacinas, anterior à questão a esse do desempenho do PNI, e nesse ponto aí que você coloca até a questão da irresponsabilidade do Estado, né, ou da desresponsabilização, que dá na mesma, né? De não considerar isso um dever do Estado e trabalhar com isso em todo. Antes disso, quer dizer, de 2016 para cá, como é que a gente poderia ver assim, a questão do papel da Anvisa que ela teria aí no... O que a gente ia explorar com essa gente lá? São duas questões. O papel da Anvisa não mudou, tá certo? Não é o papel, não. Eu sei. A função regulatória. A Anvisa tem uma função regulatória, não mudou. Qual que é o problema? Isso aí eu tive até a oportunidade, eu escrevi um artigo que me foi pedido pelo CONAS, e eu abordo isso. É uma questão muito interessante, que é o seguinte. A análise da Anvisa, a gente tem que tomar cuidado com ela em função de quê? Ela tem uma autonomia que ela tem que aprofundar do ponto de vista regulatório. Então, ela tem que aprofundar os seus estudos, ela tem que capacitar a sua força de trabalho para que essa capacidade regulatória e analítica se aprofunde. Ela tem que buscar isso baseado nas melhores práticas regulatórias que existem no mundo. Tanto é que a Anvisa hoje é considerada entre 7 ou 8 agências como agências top em função da qualidade do trabalho que ela faz. Agora, a questão do entulho burocrático que existe nas nossas instituições é que muitas vezes as pessoas não entendem, tá certo? Quer dizer, até a gente também não entende. Uma coisa é o entulho burocrático, outra coisa é a função regulatória. A função regulatória está dada. O entulho burocrático, a instituição tem que trabalhar para acabar, para limpar o entulho burocrático. Ela tem que fazer isso. Nessa questão agora da Covid, a Anvisa fez isso. Eu sei porque eu conversei muito com o Gustavo, ligava para ele, tinha muito cuidado de ligar para ele, conversava com ele e ele me falava o que eles estão fazendo. Ao invés de você ter aquela tríade famosa, né, de autoridade, competência, trâmites legais e providências cabíveis em cada uma das áreas, eles fizeram uma espécie de comitê. Já que é urgência, nós vamos fazer uma espécie de comitê e nós vamos analisar isso junto. Enquanto nós estamos analisando os aspectos de boas práticas de fabricação, por exemplo, as outras pessoas vão analisar aquilo que compete a elas junto. Então, ao invés de nós ficarmos esperando o passo burocrático, encaminha a fulano para as providências cabíveis, eles fizeram um comitê, e esse comitê, em muitas situações,
tinha resposta rápida. E as pessoas, por exemplo, lá nos Estados Unidos até hoje, não tem nenhuma vacina aprovada no FDA ainda definitivo. E quanto tempo que está lá? Todo mundo, que o FDA, não, a mesma coisa. Não tem vacina aprovada. Entra no site está tudo em estudo. Tá certo? Está tudo em estudo. Por quê? Exatamente por causa disso. Em função dessa questão tecnológica nova, essas plataformas novas que estão sendo desenvolvidas, essas vacinas, existe uma necessidade de um rigor maior regulatório e de análise, sabe? Tá certo? Para que você não coloque no mercado, não coloque para as pessoas uma vacina que você não tenha condição de garantir a eficácia dela e a segurança dela, que é o principal. Você tem que fazer isso. Qual a segurança e eficácia que ela tem? Então, a Anvisa ela tem esse papel, mas ela não é responsável pela incorporação de vacina no PNI.